Marcos capítulo 6, nós estamos continuando a série de mensagens na dinâmica do Espírito. E nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 30. Os apóstolos se reuniram com Jesus e encontraram tudo o que havia feito e ensinado. E ele disse: acompanhai-me mais um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiravam do barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos viram a partir e reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela. Repete comigo: compaixão. Pois eram com ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã. Nós queremos te dar graças, porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Nós somos numa série de mensagens, nós já enfrentamos tantos desafios e nós estamos continuando a viver a dinâmica do Espírito. Nós estamos avançando, nós não estamos retrocedendo. Por isso, Espírito Santo, que nessa manhã eu seja somente o instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória, e que nós podemos, ó Deus, fazer a diferença. E assim, Pai, a cada dia mais, viver tudo o que o Senhor tem para nós. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Se a gente parar para pensar um pouquinho do que a gente tem vivido esse tempo aqui na igreja, nós começamos o ano com 30 dias de oração. Durante 30 dias nós oramos aqui das 10 à meia-noite todos os dias. Todo ano, há mais de 6 anos eu faço isso. Eu começo o ano das 10 à meia-noite orando, todo dia. Nós oramos no monte, fomos num terreno, ficamos orando lá. Um dia a chuva, a pastora Elita e ela no chão orando, o Tiago e a Kelly vigiando a gente, e a gente lá orando. Ele falou: o povo é muito louco. Então a gente ora. Crente tem que amar a oração. Nós oramos. Começou a série de mensagens. Aí eu caí numa besteira maravilhosa, que vou fazer o ano que vem de novo, e eu vou intimar a igreja a estar junto. Ficamos 40 dias na água, orando. Emagreci quase 14 quilos, mas não foi para emagrecer, foi para orar. Mesmo eu descobri que eu era um drogado. Amava doce, fiquei 40 dias sem comer, para buscar o Senhor. Entrou a Páscoa, ficamos 50 dias em oração. 50 dias em oração. Todo dia, das 6 às 6:30, era um capítulo por dia, e jejum e oração. Ou seja, a sua vida precisa melhorar. Se você está jejuando, você está orando, você está lendo a Bíblia, e você continua no mesmo lugar, você está orando errado. Alguma coisa tem que acontecer. Então a oração, ela vem trazendo isso para nós, e essa busca. E aí vem o dia de Pentecostes, o enchimento do Espírito. Agora estamos cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Papai. E agora estamos na dinâmica do Espírito, pregando sobre aquilo que o Espírito Santo faz quando alguém está cheio. E a gente aprendeu alguns ensinamentos. O primeiro foi obedecer. Depois do derramado do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo obedece. Quem é cheio do Espírito Santo ama aprender. Quem é cheio do Espírito Santo ouve a voz do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo tem uma mensagem. E quem é cheio do Espírito Santo tem compaixão. Quem é cheio do Espírito Santo tem compaixão, se compadece. O que é compaixão? Compaixão nada mais é que sentir a dor do próximo. Compaixão nada mais é do que sentir a dor do outro. No mundo onde o individualismo, o orgulho, o ego, tantas coisas são inflamadas, nós esquecemos dessa palavra chamada compaixão. A palavra compaixão, ela mostra para nós que o mundo precisa entender o que Jesus ensinou. O que é compaixão pelo outro? Sentir a dor do outro, sentir o próximo, entender o que o próximo está sentindo e entender o que está acontecendo com o próximo. Então a compaixão ela vem desse lugar onde a gente aprende a entender o que e se importar com alguém. Essa semana eu estava lá, eu cheguei quarta-feira em BH, eu falei assim: Deus, eu vou dormir. Meus irmãos, eu estou lá em casa, a gente deita na cama, o menor vem para a cama. Daqui a pouco a maiorzinha vem para a cama. Daqui a pouco eu sou empurrado da cama. E aí acabou. E eu sou empurrado da cama. E eu peço para Deus: Deus, me ajuda. Eu não consigo dormir. Eu falei: viajar, meus irmãos, é uma benção.
Porque aí você vai sozinho, aquela cama grandona no hotel. Oh Deus, vou dormir. Vou hibernar. Aí eu encontrei meus amigos, vamos almoçar. Era aniversário de um amigo, não vou dormir nada, vamos almoçar. Aí fomos almoçar no Outback, estou saindo do Outback, tem um menininho assim, ó, sentado. Você vê ele sentadinho, jovem, 22 anos, com a cara assim, tremendo, com a bolsa dele, com a mochila dele na frente, o currículo na mesa, e ele estava esperando alguém para chegar lá. E eu perguntei para ele, eu senti compaixão dele, eu senti a pele dele, talvez era a primeira entrevista dele, talvez era uma oportunidade de emprego, e eu passei, Deus falou comigo, ora por ele. Eu peguei, saí do restaurante e voltei, e falei para ele assim, você precisa que eu ore por você, posso fazer uma oração por você? Ele todo tremendo, pode. Falei, comecei a orar por ele, declarei sobre a vida dele, falei, que o Senhor acalme o seu coração, que você possa falar as palavras certas, que você possa ser contratado, que essa aqui seja uma oportunidade para que Deus mude a sua vida, para que você possa abençoar a sua família, para que você possa cuidar das pessoas, para que você possa ser um exemplo, que a sua família seja transformada, que essa seja a primeira porta que Deus está te abrindo para você viver o sobrenatural de Deus. Ele começou a chorar, virei as costas e fui embora. Eu não sei o nome dele, eu não sei quem ele é, mas eu senti compaixão dele. Isso não custa, isso não é dinheiro, isso é sentimento, a qual a gente se importa com o próximo. E nesses dias a gente esquece de olhar para o próximo, porque a gente está tão atarefado, tão cheio de coisas, tanta coisa para a gente se preocupar, que a gente se perde em nós mesmos. Então a gente precisa entender que a compaixão ela parte desse lugar. E quando você olha para a Bíblia é repleta de compaixão. Quando você olha para a história de Neemias, Neemias era um copeiro, ele estava lá com o rei, ele servia o rei, e ele viu as muralhas de Jerusalém, ele viu tudo destruído, e ele teve compaixão de Jerusalém. Quando você olha em Neemias no capítulo 2, versículo 17, diz assim, então lhe disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas, vinde, pois, reedificamos os muros de Jerusalém, e saímos da vergonha. Ou seja, eu não posso ver as coisas erradas e ficar calado. Eu não posso ver pessoas sofrendo e ficar passivo. Eu não posso ver as pessoas passando por dificuldades e eu ficar sem fazer nada. Alguma coisa precisa fazer. A igreja foi chamada, e ela é chamada para ser sal e luz. Por que sal e luz? Porque o sal tempera, ele dá sabor. Você consegue pegar o sal na salada? Não, mas tem um sabor. Quando você come uma carne e ela não está saborosa, o que você fala? Está sem? Está sem sal. Quantas pessoas você já comeu a carne? Está sem sal. Até hoje eu estou descobrindo para que serve o chuchu. Não tem gosto de nada. É bom, né? É bom. Não tem gosto de nada. Isso aí, é bom. É bom. Agora, quando você come aquela carne suculenta, temperada, você fala, lambe até os beiços. Ontem eu comi um varalzinho com torresmo. Meu irmão, anta glória. É Jesus. Tem o sabor. Então, quer dizer, a igreja precisa trazer o sabor para os outros. A igreja precisa derramar o sabor para as pessoas. Como? Tendo uma compaixão. E aí o texto nos mostra, olha que interessante, versículo de número 31. Quem está acompanhando ele? Os discípulos. E ele leva os discípulos para onde? Para o deserto. Vamos para um lugar ali, vamos atravessar o rio, vamos ficar quietinho nesse canto aqui e deixa a galera para lá. Mas o que aconteceu? No versículo 34, a multidão acompanhou. A multidão foi até ele. A multidão foi até onde Jesus estava. E ele teve o quê? Olha lá, ao desembarcar Jesus viu uma grande multidão e teve o quê? Repete comigo, teve o quê? Compaixão. E ele viu que aquelas ovelhas não tinham um pastor. E ele começou a, o quê? A ensiná-las. Começou a conduzi-las. Começou a trazer a elas a realidade. Então uma pessoa, Jesus sempre está atraindo as pessoas. Aonde Jesus está, a multidão está. Aonde Jesus está, a multidão sempre está. Então Jesus atraiu a multidão. E o que ele fez? Ele falou assim, vai embora, caminha, eu não quero essa multidão não. Meus irmãos, tem célula aqui, que termina 1h da manhã, os irmãos não têm vergonha, e eu sou um deles, viu?
E eu também não tenho vergonha, porque eu chego na célula, às vezes 11 horas da noite, eu falo, cadê meu café? Cadê minha água com limão? E começo a bater papo. Quando eu vejo, já é 1h30 da manhã, porque é bom estar na comunhão. Meu tempo está ficando limitado, a semana está ficando curta, eu estou chegando a dirigir 4 células, não dá tempo de estar em tudo. Mas eu queria estar em todas, não dá. E a ideia é aumentar mais ainda. Então, quer dizer, é bom ter comunhão. Então, Jesus não manda ninguém embora. Jesus começa o quê? A ensinar. Olha lá, Jesus começou a ensinar o quê? Muitas coisas. E aqui a gente parte para o primeiro ponto. Quando a gente se compadece da pessoa, não significa que a gente vai validar tudo que ela faz. Significa que a gente vai amá-la e vai ensinar. Não é ensinar o que eu acho, não é ensinar o que eu penso, é ensinar a palavra de Deus. É ensinar o que a Bíblia diz. Eu gosto de sair e conversar com os pastores, estava sentado ontem numa mesa, conversando com alguns pastores, e é engraçado que a gente não se falou, a gente não se conversa, às vezes, sobre série de mensagens da igreja. Quando a gente senta na mesa e começa a conversar, está todo mundo pregando a mesma coisa. Porque não existe vários espíritos, existe um Espírito só o Espírito Santo. Por isso que na dinâmica do Espírito, a igreja está caminhando passos ao caminho de Jesus, e nós estamos, como o J. Park diz, o ministério do holofote. Já viu esse livro, J. Park, na dinâmica do Espírito, ministério do holofote? Sabe o que significa o ministério do holofote? Você chega num lugar que está aqui, nem está iluminado, você olha para o holofote, olha que holofote bonito. Você não olha para o holofote, você olha a luz. Olha como está claro, olha como está escuro, olha como que essa luz ficou bem. Então, na dinâmica do Espírito significa o quê? Que o ministério do holofote é o holofote, não traz luz para si. Ele traz luz de Cristo, ele ilumina Jesus. Quando a gente ensina, a gente não fala de nós falamos de Jesus. Nós falamos da palavra de Deus. Guardei a palavra no coração. Para quê? Para quê? Para não pecar. A partir do segundo semestre vai começar uma gincana aqui para as crianças, memorizar versículos da Bíblia, vai ter prêmio para elas, vai ter uma Olimpíadas de memorizar a Bíblia, porque o povo hoje tem a Bíblia fala, você acredita que a Bíblia fala hoje? Hoje ninguém tem desculpa, a Bíblia fala. Cid Moreira, você pode ir na academia com o Cid Moreira, a Bíblia está falando, abra, o mar se abriu, meus irmãos, e passamos. Cid Moreira fala, até hoje ele está falando. Então, ou seja, a Bíblia fala. Então, se ninguém tem desculpa para falar, eu não sei ler a Bíblia. Ouve a Bíblia. A internet está aí, a Bíblia, ela até traduz. Então está lá, ninguém tem desculpa. Eu não leio a Bíblia. Não podemos ser analfabetos bíblicos. Eu conheço gente que não sabe ler e escrever, mas consegue ler a Bíblia. Agora eu conheço gente que tem doutorado e não sabe o que está escrito na Bíblia. Olha que coisa louca. A Bíblia é a verdade. Não existe outra verdade. É a Bíblia. Então a gente ensina o quê? A Bíblia. O que mais que Jesus fazia? Ele curava. Em Mateus vai dizer que ele curava muitos os enfermos. O que é curar o enfermo? A presença de Deus cura, meus irmãos. A presença de Deus cura a depressão. A presença de Deus cura o vazio. A presença de Deus satisfaz. E os milagres acontecem, porque milagre não se explica. Então, ou seja, a presença de Deus cura o vazio. Ontem eu falava que um dos meus maiores questionamentos era, por que ninguém falou de Jesus para mim antes? Por que ninguém contou para mim que Jesus existia? 90% dos meus problemas tinham sido evitados, talvez nem aqui eu estaria jogando até hoje, porque eu era jogador. Então, quer dizer, por que ninguém contou para mim que Jesus é maravilhoso? Por que ninguém me ensinou sobre ele? Por que ele não curou o vazio da minha alma? Que era tanta crise que eu tinha dentro de mim, que eu fiquei 3 anos na igreja chorando. Sabe o que é ficar 3 anos chorando? Você entra na igreja e sai da igreja, entra na igreja e sai da igreja, chorando. E Deus curando o vazio da alma. Então, ou seja, Jesus cura e Jesus preenche o vazio do nosso coração. Cada pessoa que está com o coração vazio, sabe quem que preenche? Jesus. Sabe esse vazio que você tem, que nada te satisfaz? Sabe quem que é que vai preencher? Jesus. Então Jesus curava a multidão, e a multidão estava ali. Então, ou seja, Jesus ensina para nós que quanto mais nós servimos Ele, quanto mais nós amamos, Ele cura a multidão. Quando você olha para João capítulo 11, lá no versículo 35, Jesus diz, Jesus chorou.
Jesus chorou a morte de Lázaro. Jesus chorou. E no versículo 38, Jesus tem compaixão. E ele chega no lugar, tumulto, Lázaro está morto, Maria estava lá chorando aos pés de Jesus, Marta já estava lá fora, nem esperou ele chegar. Mestre, se você tivesse chegado antes, o meu irmão estava curado. E agora, Jesus entra, olha, chora, se compadece e fala assim, tira a pedra. Mestre, mas faz 4 dias que ele morreu, ele cheira mal. Tira a pedra, tira a pedra. E ele tira a pedra. E ele fala, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou e a multidão ficou maravilhada. Sabe por que muitas vezes a gente não experimenta milagres? Porque a gente desconfia que Deus não faz mais, que Deus de antes não continua curando hoje, que Deus não pode mudar uma história, que Deus não pode mudar um sistema, que Deus não pode trazer vida para aquele que não tem vida, que Deus não pode mudar uma história de uma família, porque nós limitamos o agir de Deus. Nós não confiamos que Deus pode mudar. Entrega e confia, porque o mistério, o milagre vai acontecer. Deus traz as pessoas da morte para a vida. Foi assim eu e você. Eu e você é fruto de oração de alguém. Falava agora na reunião com meus amigos ali, do time de voluntário, nós orávamos. Um casal de missionários da igreja, lá do Rio de Janeiro. A menina mais doida que o Batman, missionária, falou, Deus falou comigo para ir lá para o meio do povo indígena. Ela não sabia nem para onde ela ia. Aí ela casou com outro cara mais louco que ela, que aceitou o convite. Olha só, olha que história. Estava contando, eu chorava ao ouvir isso. Deus falou com a gente vai. Eles acharam uma tribo. Sabe quantos dias para chegar nessa tribo? 14 dias. Ó, remando. 14 dias para ir, 14 dias para voltar. Quando eles chegam nessa tribo, o cara chama eles, vem para cá. E fala assim para eles, faz 28 anos que o meu pai viu Jesus e Jesus falou para ele, vai para a beira do lago que vai chegar um barco para ensinar quem eu sou. 28 anos, falou assim, o meu pai já morreu. E nós mudamos a tribo do meio do mato para a beira do rio. Faz 28 anos que a gente vem para a porta do rio, esperando. Sabe, meus irmãos, a gente às vezes esquece que a gente é uma resposta de oração de alguém. E a gente talvez é uma resposta de oração de alguém. Só que se a gente não ter compaixão pelas pessoas, a gente não vai sair da nossa zona de conforto e vai só querer receber. Então a gente acha que tudo se resume no domingo. Não, tudo se resume no nosso estilo de vida. Tudo se resume na maneira, eu e você somos resposta de oração de alguém. E agora Deus quer usar a gente para ser resposta para alguém. E a gente para. Por que a gente para? Porque a gente fica lá no passado. Nós o rompemos. Nós queremos defender em vez de atacar. O reino de Deus é ativo, não é passivo. O reino de Deus é a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Que significa que nós vamos entrar no inferno e arrancar as pessoas de lá. A gente vai ficar aqui parado e ficar, não, a igreja é feita lá fora, meus irmãos. Então nós precisamos ter compaixão, nós precisamos amar as pessoas, servir as pessoas e saber que Deus ainda opera milagres, que Deus faz o impossível possível, que Deus ainda faz maravilhas, mas tudo parte de um olhar de compaixão, de amor, de entrega, para que nós possamos a cada dia mais amar aquilo que Ele ama. O que Ele ama é vidas. Há um tempo atrás, eu lembro até hoje, meus irmãos, eu era religioso, ao ponto de se alguém fizesse aniversário num sábado, estava em pecado. Porque eu era líder de jovem. Líder de jovem tem culto de sábado. Então, está em pecado. E às vezes eu acho também. Quem falta no culto domingo está no pecado também. Então você toma cuidado. Você toma cuidado. Você tem o sábado, você tem a sexta. Primeiro dia da semana é do Senhor. Se você me convidar qualquer coisa para domingo, meu irmão, você pode esquecer, eu não vou. Ou depois do culto. Mas isso é assim. Mas eu respeito as pessoas. Mas eu antes, é pecado, literal. O meu cunhado, que é casado com a minha cunhada, o André, ele fazia aniversário sábado. Eu nunca fui no aniversário dele. Depois de 7 anos eu fui no aniversário dele, ele até chorou. Eu falei, eu era um religioso miserável. Meu Deus, misericórdia. Mas sabe o que isso acontece? Foi eu ver um amigo meu, voltando de uma festa. Eu vi várias fotos dele indo para a balada e eu fiquei quieto. Mas esse meu amigo, que apresentou a minha esposa, junto com 2 amigos à frente,
capotaram o carro pegou fogo e ele morreu carbonizado. E Deus falou comigo, eu não te dei os jovens da sua igreja para cuidar. Eu te dei os jovens dessa cidade para você cuidar. Eu te dei os jovens do Brasil para você cuidar. E depois daquele dia em diante eu falei, entendi, Senhor, eu nunca mais vou parar de falar do teu amor. Fui para a porta das baladas, fazer evangelismo, aquela coisa toda, mas ontem, quando eu estava sentado, eu lembrei daquela palavra. Lembra que eu te dei os jovens para cuidar? Eu estava sentado aonde? Liderando mais de 2.000 líderes de jovens do Brasil todo. É Deus que faz, não sou eu. É Deus que faz, não sou eu. Se a gente não se dispõe, outro vai se dispor. Se você não for, outro vai. E Deus não precisa de mim e nem de você. Então aprenda isso. Não deixe de fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Agora, olha a atitude dos discípulos. Jesus está com compaixão. Mas olha os discípulos, meus irmãos. Olha a vergonha. Como já era tarde, seus discípulos aproximou e disse, o lugar era deserto. E já é muito tarde. Mande embora para que possa ir ao campo dos povoados e ao redor e compre algo para comer. Olha o discípulo de Jesus. Já está tarde, Jesus. O povo está com fome. Manda essa galera da linha. Manda essa galera da linha porque nós não temos comida para dar para esse povo. O que é isso? São os discípulos. Os discípulos só vê, tudo vê problema. Tudo vê impossibilidade, tudo vê não dá, não vai dar, não vai acontecer, não consegue, não, deixa para depois, vai amanhã. Discípulo de Jesus estava assim, enxergando, não vai dar, Jesus, vamos limitar aqui. Por quê? A nossa visão é limitada. Nós somos limitados. Eu lembro o dia que eu falei para o meu pastor lá atrás, em 2013, eu falei, pastor, eu vou começar a reunir os pastores da cidade. Ele falou, o senhor me permite fazer isso? Sabe o que ele falou para mim? Pode ir. Errar está dando até agora. Hoje somos 280 pastores na mesa. Nessa semana do avivamento são 74 igrejas juntas. A gente precisa sair da zona de conforto, meus irmãos. Quem tem compaixão se arrisca. Quem tem compaixão vai além. Quem tem compaixão sai da zona de conforto. E Deus vai cuidando de você. Aí os discípulos, não dá. Já é tarde, Senhor. Olha a necessidade. Está todo mundo com fome. Olha aqui, está todo mundo com fome aqui. Vai embora. Não vou comer não. Não vai ter pão de queijo não e nem bolo. Não. Vai, Senhor. Tudo é impossibilidade. Não dá, não consigo, não posso. Tudo é desculpa, não vai ser, não vai dar. É difícil, é difícil. Tudo é difícil, meus irmãos. Para ir para BH, você acha que foi fácil? Eu tive que sacrificar minha agenda na quarta, trabalhar de lá quarta, quinta, sexta, sábado, pegar um voo 11 horas da noite, chegar em casa quase meia-noite, acordar de manhã, fazer tudo e estar aqui. É um sacrifício. Descanso hoje, amanhã começa uma maratona de culto de segunda a sábado. Difícil, mas não é impossível. Aí quando eu olho para o meu pastor, quando eu olho para os meus líderes, quando eu olho para aqueles homens grandes e vejo que o cara agora estava lá, ficou um dia, foi para casa para ver a mulher e pegou o avião e voltou para servir uma outra pessoa, vai ficar 2 meses sem ver a esposa para poder servir o reino de Deus. E a esposa abençoa ele para ir. Isso me chama a atenção. Porque eu não consigo ver na Bíblia nenhum acontecimento sem sacrifício. E às vezes a gente quer conquistar as coisas sem sacrifício. Ontem o jogador do Flamengo tomou uma dura do treinador, porque não está entregando. Não está fazendo tudo o que precisa ser feito. E todo mundo criticando o treinador, escreve assim, parabéns, treinador. Porque treinador é pago para cobrar. O cara recebe em dia, tem que treinar. Não quer, linha. Tchau. Vai ter outro. Agora, você imagina, é mérito. Aí eu leio a Bíblia, não faz mais que obrigação. Aí eu oro, não faz mais que obrigação. É igual contar para a esposa, casei, sou fiel. Faz sentido? Faz sentido ou não faz sentido? Se eu amo o Senhor, eu amo Ele. Eu amo o que Ele ama. O que Ele ama? Aí Lucas 17, versículo 10 vai dizer assim, depois de fazer tudo que foi te pedido, aí você pode dizer, somos servos inúteis. Ou seja, até para você dizer para Deus que você é inútil, você precisa ser fiel a Ele. Essa é a palavra de quem é fiel a Ele. Depois de fazer tudo ao quanto foi pedido, depois disso, quer dizer, depois de ser fiel, obedeceu, fez tudo, agora eu posso dizer, sou servo inútil. Quer dizer, até para eu falar que eu sou inútil para Deus, eu preciso ser fiel. Você imagina? Então quem não é fiel não pode dizer isso. Então quer dizer, não é obrigação, é por amor. É compaixão.
Eu não faço por peso. Estou dando um testemunho. É amor. Quando você ama, você deseja. Quando você deseja, você faz. Olha só que interessante. Uma flor, um chiclete. Eu lembro um dia, acabou o culto, falei, gente, eu vou ensinar vocês a evangelizar. Um dia pegamos, jovens, hein? E jovem não tem dinheiro. Peguei e falei assim, ó, hoje nós vamos abençoar um motoboy. A Kelly estava no culto. Liguei uma pizzaria. Falei, amanhã todo mundo traz dinheiro. Todo mundo traz dinheiro. Aí o pessoal veio, ligamos para uma pizza no meio do culto. Falei, fala para o motoboy entrar. O motoboy entrou. Falei, meu irmão, a gente orou por você a semana inteira. E Deus falou para a gente dar um presente para você. Você vai receber a maior gorjeta da sua vida. Colocamos ele aqui. Ele abriu a bag. Começou a gente levantar e trazer dinheiro para ele, trazer dinheiro para ele. Esse homem começou a ficar desconcertado. Ele não entendia nada que estava acontecendo, mas ele foi tão amado que ele começou a chorar. Ele confessou até o pecado dele. Não estou merecendo. Eu fiz um problema. Eu errei com a minha esposa. Falei, calma, tira o microfone da boca dele. Tira o microfone da boca dele. Falei, calma. Passou. Aquele dia ele deve ter levado, ó, a oferta do culto, normalmente para os jovens era R$200. Aquele dia ele deve ter dado mais de 1.100. O cara levou 1.100. Meu irmão, sabe quando alguém vai falar mal da igreja para ele? Nunca mais. Aí um belo dia eu estou cortando o cabelo, saí, fui pegar o carro no estacionamento. Ele falou para mim, pastor, você não lembra de mim não, né? Eu falei, não, eu sou o motoboy. Agora o estacionamento aqui é meu, o senhor não paga não. Aquele dinheiro que o senhor me deu, eu tinha um amigo precisando comprar porta e janela na casa dele. Eu dei para ele, ele colocou porta e janela. Eu sou sócio da pizzaria ao qual eu trabalhava e agora o estacionamento é meu. Quando eu estiver aqui, o senhor não paga. Quem planta, colhe. Aí, outro dia, pegamos flor, pegamos chiclete, fomos para o Cambuí. Eu falei, ó, gente, homem com homem, mulher com mulher, ou se o homem for abordar uma mulher, a mesma coisa. Vamos com uma mulher para não achar, o cara vai entregar uma flor para uma mulher, vai apanhar. Tem namorado, vai dar ruim. Cheguei e falei assim, o seu pai mandou entregar. Ela olhou para minha cara, você não conhece meu pai? Eu falei, conheço. Ela falou, você não conhece? Eu falei, conheço. Então fala o nome dele, Deus. Mandou entregar. Uma flor para você, começar a chorar. Aí vamos dar um chiclete para a mulher doidona do Batman, falou assim, é balinha. E era balinha. E ficava, é droga. E ficava com esse negócio, ele não tem droga não. Aí oramos com ela. Passou um tempo, uma menina da nossa célula pediu, pastor, os meus tios estão casando. Você não pode ir lá dar uma bênção na casa deles? Gente, uma casa que 100% ninguém era da igreja. Quando eu chego na porta da casa, a mulher olha para mim e falou assim, eu te conheço. Eu falei, da onde? Ela falou assim, você é aquele rapaz do chiclete. Aí eu falei, você é a menina da balinha. É da balinha. E tem dentro da casa, todo mundo não era crente. Quando eu entrei, essa mulher falou, esse pastor é sério. Esse pastor me abordou lá, eu estava precisando de uma oração, eu tenho o papel guardado até hoje. A casa toda se rendeu a Cristo. Você entende, meus irmãos, o que eu quero dizer? Um chiclete pode mudar a vida. Aquilo que você planta, você vai colher. Deus nunca vai esquecer daquilo que você faz para glorificar o nome dEle. O problema é que a gente só quer receber. A gente só quer. Discípulo, Deus faz. E Jesus olha para ele e fala assim, cara, está na hora de você crescer, está na hora de você ter compaixão, está na hora de você amar aquilo que eu amo. Da forma que eu fiz com você, faz com alguém. E quanto mais você dá, mais você recebe. Agora a gente só quer receber. A gente virou a geração do consumo e não a geração da entrega. A gente só quer, ó pai, então se eu fizer isso, Ctrl+C, Ctrl+V, vai dar certo. Não, é compaixão. Um dia fomos para a porta do... gente, eu faço umas loucuras, gente. Esses dias eu fui para a porta, levei os jovens tudo para a porta do supermercado. Falei, todo mundo leva dinheiro, peguei um bom dinheiro. Eu falei, nós vamos orar e vamos pagar a conta hoje. Fomos para a porta do supermercado. Imagina a gente na porta do supermercado, vamos orar. Deus mostrou alguém com suéter vermelho. Vamos embora. Vamos atrás dessa pessoa. Chegava, suéter vermelho. Não é essa. Aí chegou, olhamos a mulher de suéter vermelho. Deixa ela pagar, vamos pagar a conta dela. Quanto que ficou? Onde a gente vai pagar? A mulher começou a chorar. O que é isso, pastor? O que é isso? Eu saí de casa, não tinha dinheiro, eu ia pôr tudo no cartão de crédito. Eu falei para Deus, o Senhor me surpreenda. E a gente pagou a conta dela.
É assim. A gente quer experimentar os milagres de Deus, mas a gente não tem coragem de pôr o pé na água. A gente quer experimentar o sobrenatural de Deus, mas não tem coragem de servir o próximo, de cuidar do próximo. A gente quer que Deus multiplique, se a gente só fica retendo. A gente quer que Deus faça algo, mas a gente não tem a disponibilidade de entregar. Enquanto eu vou cuidando das coisas do Senhor, Ele satisfará os desejos do meu coração. Enquanto eu vou cuidando daquilo que Deus me deu, Deus vai satisfazendo os desejos. Entrega ao Senhor, confia. Não é pesado. Os discípulos, não vai dar, Jesus. Não vai dar. Aí Jesus perguntou para eles, versículo 37. Olha que interessante. Eles, porém, respondeu, dá-lhes comer a vós mesmo. Então eles perguntaram, compramos 200 denários de pão para dar de comer? Imagina agora, era 5.000 pessoas. Você imagina, eu falar para você, levanta aqui, por favor. Oh, tá, você pode ali para mim? Compra 5.000 pães para mim. Você não vai achar. Domingo, 5.000 pães? O cara vai chegar na padaria, tem que encomendar. Não tenho. Jesus testa a gente. Ele falou, dá de comer vocês. Mas 200 denários? Aí é o versículo 38, é o que ele disse. Quantos pães tem? E de ver, tendo-se informado, eles responderam, 5 pães e quantos? Você imagina chegar adiante, Senhor, mas não dá, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, quem sou eu? Quem que sou eu? Não é sobre você, é sobre Ele. Você se coloca à disposição e é através de você Ele faz a multiplicação. O problema é que a gente não se coloca à disposição. Aí Ele fala assim, o que tem na mão? Impossibilidades. 5 pães e 2 peixinhos. É impossível. Tem 5.000 pessoas. Meus irmãos, tem gente aqui, teve um rodízio aqui com os voluntários da igreja. Eu não vou citar nomes, mas teve um torneio aí, quem comia mais. Teve os irmãos que comeram 40 pedaços de pizza. 40. Teve outros que comeu ainda pizza e comeu pão. Então assim, era uma loucura. E assim, aí teve gente que falou para mim assim, uma hora de rodízio. Chegou pra mim, eu só comi 4 pedaços. Eu falei, ai. Ele tá tão seco que ele não consegue mais lembrar quantos pedaços ele comeu. Só eu contei uns 30. E ele dobrava de 2 assim, Aí eu falei, meu Deus do céu, meu. Imagina, 5 pães para 5.000 pessoas. Não vai sobrar. Eu sou da época onde refrigerante era só domingo. Quem é dessa época aqui? Refrigerante era só domingo. Minha mãe colocava 5 bifes. Ai, daquele que pegasse o bife maior, porque o bife maior era do dono da casa. O meu avô, meu irmão, 11h30, meu avô sentadinho aqui assim, a minha avó vinha com um marmitão para ele, melhor pedaço, melhor tudo para ele, e o que sobrava todo mundo comia. Mas imagina agora, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, e 5 pães. O que eu vou fazer com isso? É o lanchinho da tarde do menino. E muitas vezes, meus irmãos, aquilo que Deus te deu, você está falando assim, o que eu vou fazer com isso? Menosprezando aquilo que Deus te confiou. Menosprezando aquilo que Deus te deu. Falando, o que eu vou fazer com isso? Olha que interessante, incapacidade, limitação. O que eu vou fazer com isso? Como eu vou alimentar uma multidão? Onde eu posso comprar isso? O que eu vou fazer? Não dá. O que eu vou fazer, Senhor? Aí olha que interessante. Então, lhe ordenou que fizesse todos assentar em grupos sobre a grama. E eles sentaram em grupos de 100, de 50. E tomando os 5 pães, dando graça. Jesus ergueu os olhos do céu e abençoou o pão e partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que servisse. Esses também repartiram com todos. Os peixes também. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Quem que abençoou? Quem que abençoou? Não, gente, vocês estão aqui, não é possível. Quem que abençoou? Jesus abençoou. Quem que multiplicou o pão? Foi Jesus. Jesus não está falando para você, eu não tenho. Quando eu tiver eu dou. Mentira. Essa conversa fiada, quando passar essa fase eu faço. Mentira. Quem faz, faz. Eu lembro um dia que eu não tinha dinheiro para dar presente para o meu amigo, eu era padrinho de casamento dele. Eu não tinha dinheiro para servir, para dar presente para ele. Eu falei para ele no dia do casamento dele, eu vou ser seu motorista.
Fui motorista dele o dia inteiro, levando gente para lá, levando gente para cá. Eu cheguei, era 7 horas no casamento, 7 horas eu estava deixando gente na porta da igreja. Eu corri para casa, fui um terno, era o meu presente. Eu tinha algo para dar, eu tinha o meu tempo e a minha habilidade para dar. Essa questão, agora não dá, conversa fiada. A gente faz o que precisa fazer com aquilo que a gente tem. O meu melhor não é o melhor do outro, é o que eu, dentro da minha possibilidade, eu dou o meu melhor. Não existe esse negócio, depois eu faço. Conversa fiada, não vai fazer. E Deus te dá, e você vai falar assim, agora não, só depois. Não, depois. Nada, quem faz, faz. Não é que o Faustão fala, quem sabe faz ao vivo. Faz agora. Então esse negócio depois, não existe incapacidade. Existe a gente que não libera. 5 pães e 2 peixinhos, a multidão comeu e ficou satisfeita. Meu irmão, eu quero declarar sobre a sua vida. Aquilo que para você é pouco, para Deus é muito. Aquilo que para você é limitado, Deus pode multiplicar. Aquilo que para você é indiferente, para Deus é uma coisa maravilhosa. A sua história pode curar alguém. Ontem eu sentei na mesa, era o debate da mesa, olha o debate da mesa. Era assim, ó, o que você não faria quando você era pastor de... Meus irmãos, eu tenho um livro para escrever sobre tudo que eu errei na minha juventude, sobre tudo que eu fiz de errado. Eu tenho um livro para escrever sobre todas as coisas que eu errei no passado. Então, os meus erros pode ajudar alguém a não errar como eu errei. Os meus erros do passado podem encurtar 10 anos da vida de alguém. Então, eu posso ensinar dos meus erros. Eu posso falar, ó, eu errei assim, eu fui precipitado nisso, eu fui precipitado naquilo, eu errei naquilo outro, não faça isso, faz assim. Os meus erros estão curando alguém. E a gente acha que nossos erros não pode. A gente acha que nossos erros não pode fazer algo. Não, mas a gente continua errando. Aí passa ano, entra ano, a culpa é sempre dos outros, é a síndrome do Adão. Ah, é porque é por causa disso, é por causa daquilo. Ah, é por causa daquilo outro. Sempre é o outro. Sempre é o outro. Eu sempre falo aqui na igreja. É um valor que eu tenho na igreja. É um valor. Essa igreja tem um princípio: amar, aceitar e aprovar. Nós amamos as pessoas, nós aceitamos as pessoas e nós aprovamos as pessoas. Todo mundo aqui tem que ser amado. Todo mundo aqui tem que se sentir aceito. Todo mundo tem que se sentir aprovado. Quer dizer, eu amo, sou aceito e sou aprovado. Esse é o nosso DNA da igreja. Então você chega aqui, você tem que ser amado. Você tem que ser aceito, quer dizer, você pode falar, você pode expressar suas opiniões, ninguém vai te tolir. Agora, tudo debaixo da palavra. Aí você vê assim, aí eu vejo gente que chega, fala, pastor, eu não estou sendo amado, então vamos te ajudar para ser amada. Agora, eu sempre vou falar assim, quando alguém vai sair da igreja, ninguém sai da igreja, eu envio, porque eu não sou dono de ninguém. Mas eu falo uma coisa, o que a gente errou, que a gente possa melhorar? Aonde nós erramos? Porque a gente está aprendendo também. Nós somos limitados. Não existe igreja perfeita. Porque se ela fosse perfeita, eu e você não poderíamos entrar nela. Porque senão a gente ia estragar ela. Então eu pergunto, o que a gente pode melhorar? Como a gente pode melhorar? E a gente vai melhorando de glória em glória. Porque é assim que é a igreja. Então a gente nunca vai perder ninguém por negligência. Mas as pessoas são livres. Então nós amamos. Isso multiplica. Isso multiplica. Isso multiplica. Agora dói? Lógico que dói. Se perder alguém, eu amo as pessoas. Tem uma amiga nossa que vai se batizar, amiga da Thaís. O pai dela perdeu. O pai dela faleceu. Eu fui lá em Salto fazer o sepultamento. Fui lá para ter um tempo com ela. Com a família dela. E por coincidência, os parentes dos meus amigos de Capivari. Tudo amigo em comum. Então quer dizer, a gente serve as pessoas. Nós amamos as pessoas. Nós cuidamos de pessoas. Então você não pode estar aqui sem se sentir amado e cuidado e aprovado. Se você está assim, você me procura, por favor, para eu poder te ajudar a amar você e não deixar você se sentir aqui perdido. Então, essa é a obediência. Mas olha que interessante. Para o milagre acontecer, o que aconteceu aqui? 3 coisas para a gente partir para o final, encerrar. Primeiro, houve uma direção de Deus. Qual foi a direção? Pede para ele sentar em grupos de, versículo 40, em grupos de 100 e de 50. Antes do milagre acontecer, existe uma direção. O milagre não acontece assim, existe uma direção. Obedeça. Lembra que a gente está falando dos princípios? Obedecer, aprender, ouvir, ter uma mensagem.
Olha quantas coisas estão acontecendo para depois chegar na compaixão, e chegar na compaixão, você agora vê o milagre. Seguiu a direção, obedeceu, agora está indo. Depois de muito, todo mundo sentou. O que aconteceu? O milagre aconteceu. Então, ou seja, Jesus abençoou. E aqui está um princípio, meus irmãos. Tudo que a gente faz, a gente precisa contar com a bênção de Deus. Deus não quebra princípios. Deus não abençoa aquilo que está errado. Deus não abençoa. A pessoa chega, quantas vezes eu vi, meus irmãos, pessoas quebrando princípios, e falaram assim: eu estou debaixo da obediência de Deus. Eu falei: irmão, existe um problema aqui, Deus não quebra princípios. Deus não está te abençoando nada. Não confunda as coisas dar certo como Deus estivesse abençoando. Deus falou para Moisés: fale a rocha. Ele feriu a rocha. A água saiu. E Moisés achou que estava tudo bem. Não confunda as coisas dar certo como está tudo bem. Mas o dia que Moisés foi herdar a terra, Deus disse para Moisés: você não vai herdar a terra. Porque você prevaricou meu nome lá atrás. Você vai ver, mas não vai entrar. Deus não esquece. Não confunda as coisas acontecerem como se Deus estivesse abençoando. Não confunda. E o maior problema hoje é que a gente precisa ter dom de discernimento. Hoje eu bato o olho, eu sei onde o Espírito está, onde o Espírito não está. Eu vejo onde Deus está, onde Deus não está. É um dom de discernimento. Deus me deu isso aí. Eu sei quem anda com Deus e quem não anda. Você pode contar para mim a história que você quiser. Eu bato o olho, eu sei. Deus fala comigo. Às vezes eu não falo nada, porque eu não vou ficar intrometendo. Se Deus pedir para eu falar, eu falo. Agora por quê? Porque eu sei. Quem está se enganando? Sou eu? Não. Eu estou seguindo aquilo que Deus me mandou fazer. E as pessoas naturalmente vão ficando por meio do caminho. Por quê? Porque não está obedecendo a Deus. Simples assim. Então a conclusão para nós aqui, versículo 42. Todos comeram e ficaram? Todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida recolheu o quê? Não, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Faltou alguma coisa? Sobrou. Quando a gente faz aquilo para Deus, de todo o coração, com todo amor, com toda entrega, nunca vai faltar, sempre vai sobrar. Sempre vai sobrar. O número de que comeram os pães foram 5.000 homens. Em Lucas vai dizer, fora mulheres e crianças. Vamos pensar que desses 5.000 homens, 3.000 era casado. E cada um tinha 2, 3 filhos. Quantas pessoas a gente está falando? Quase 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. Quem que fez? Quem que fez? Jesus. A frase do meu pastor que eu levo para minha vida é essa: mira uma coisa tão grande, tão alta, tão longe de você, para quando der certo, você tenha a plena convicção que foi Deus que fez, não foi você. Não foi você que fez, foi Deus. Meus irmãos, desde lá de trás a gente tem experimentado coisas que a gente não entende. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida: a amar as pessoas, a servir as pessoas, a cuidar de pessoas, a se compadecer delas. Alguém que ama Jesus, alguém que é cheio do Espírito Santo, uma das características dela é servir pessoas. Não tem como eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo e não amo pessoas. A minha roupa não é mais minha, o meu carro não é mais meu. Tudo que eu tenho está em serviço do reino. Tudo que eu sou é do reino. E sabe o que é gostoso? É quando alguém fala assim, cara, você é um homem de Deus. Você se parece com Deus. Se você olhar na minha gaveta lá, eu tenho um monte de diploma, que era o sonho meu depois que eu parei de jogar, eu não tinha estudado. Tem formação disso, formação daquilo, formação daquilo, eu fiz tanto curso. Mas não tem título maior de ser parecido com Jesus. A pergunta que a gente faz para nós essa manhã: as pessoas veem Jesus na sua vida? As pessoas conseguem enxergar compaixão na sua vida? As pessoas conseguem olhar para você e ver Jesus?
Você é conhecido por mais receber ou de entregar? E quando eu falo de entregar, meus irmãos, não é dinheiro. Porque tudo é dinheiro hoje. É servir as pessoas. É servir as pessoas. Servir pessoas. Servir quem merece ser servido, quem é pessoas. No SDA a gente ajudou um pastor a reestruturar todo o ministério de jovens dele. Mas até hoje o que me marca é fazer aquelas cruzadas na rua e se endividar todo, arrumar um problemaço nas costas. É quando uma menina fala para mim assim: eu desisti do meu suicídio e agora eu amo Jesus, não tem dinheiro no mundo que pague. Faço de novo. Quando está no meio do caminho, por que eu vou fazer isso? Mas quando eu vejo uma vida, faço de novo. Esses dias a gente começou uma célula aqui, o pessoal de Souza. Cadê o pessoal de Souza? Começamos a célula aqui. A introdução da célula foi 45 minutos. Porque todo mundo foi se apresentando. E o mais legal foi ouvir. Eu passei aqui, Deus falou comigo, eu entrei. Cheguei aqui, estou sentindo amado. Um após o outro eu comecei a chorar. O nosso irmão aqui estava indo para Indaiatuba. Passou aqui na porta, viu a igreja, parou, entrou, nunca mais saiu. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Amando e servindo pessoas. Aqui, ó. Tá aqui aquela princesa aqui, ó. Eu batizei ela. Na comunitária. Foi chamada para ir numa célula aqui no Santa Eliane. Ela viu a igreja no Instagram, lá no grupo da célula Santa Helena. A Nani, que é a líder do grupo, falou: o pastor Ido vem aqui na minha casa. Ele coordena os líderes de adolescentes. Eu vou nessa igreja, pode ir, que é maravilhosa. Vem para a igreja. Começamos a conversar. O pastor Elias Dantas, que é o meu pastor, pastoreava a tia dela, lá em Araraquara. Um plantou, um regou, e ela se batizou aqui. Isso é um reino de Deus. Isso é a beleza de Deus. O Douglas e a Túlia, no dia da morte do pai da Marília, lá no enterro, preguei a palavra, conversamos no jardim, começaram a vir para o culto. Eram católicos, crescido, criado, amaram. A Túlia sempre já vai mais disponível, o Douglas mais resistente. Tomamos um café, uma padaria, lá no Lili Café. Passou um tempinho. A Túlia: o que você fez com meu marido? Está lá em casa, está lavando louça. Ele gosta de lavar louça. Meus irmãos, pensa um cara que faz uma comida maravilhosa. Está instituído na reunião dos homens. Ele mais uns aí vão fazer comida. É boa. Meu marido escuta o culto de manhã, escuta à noite. Ele olhar para mim: ó, de manhã você pregou de um jeito e à noite você não falou isso não. Você não deu esse exemplo não. Batizados. Quem faz isso? Jesus. O que a gente faz? Só esteja disponível. Só está disponível. Eu e você não podemos transformar ninguém, mas Deus pode. Eu e você não podemos mudar a nossa casa, mas Deus pode. Deus pode multiplicar aquilo que é para você pouquinho e transformar numa multidão. Posso citar exemplos aqui de N pessoas aqui, posso falar até mais. Mas Deus sempre visita. Deus sempre cuida. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender a se entregar. E ter compaixão das pessoas. E amar e servir pessoas. Alguém que anda na dinâmica do Espírito. Uma das características latentes na vida dela. Compaixão.